Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de análise de causa raiz, tá? Então, dentro da nossa disciplina de logística Lean, nós vamos começar a averiguar agora, assim como nós fizemos na última aula, mais uma das ferramentas que o sistema Toyota de produção ele promoveu para as indústrias através das análises dos processos. Então, é uma ferramenta a mais aí que a gente vai conhecer para a gente poder aplicar e monitorar os nossos processos também com o objetivo de eliminar os desperdícios, tá bom? Bom, os objetivos da nossa aula, né? Estudar o conceito de análise de causa-raiz, conhecer as ferramentas que constituem essa metodologia, estudar os seus objetivos e melhorias para os processos, analisar alguns exemplos práticos, né? Vou mostrar aqui para vocês, aplicar os conhecimentos adquiridos em um caso prático que nós vamos ver no final da aula, tá? Bom, aqui para a gente poder fazer uma aproximação à temática, assim como nós temos, a gente sempre fala, né, que todas essas ferramentas são utilizadas no sistema Toyota de produção, a gente sabe disso, mas muitas empresas no mundo até hoje, né, aqui é uma matéria de dezembro de 2018, elas utilizam essas metodologias para verificar qual que é a origem dos problemas, tá? É muito importante que a gente saiba o que realmente está causando o problema para o nosso negócio, né? Então aqui o que eles identificaram que falha em software da Ericsson, né, que no caso aqui é a Ericsson que teve o problema, causa problemas em redes móveis do mundo. Então a empresa comunicou que uma análise inicial da raiz do problema, né, indica que a causa foi um certificado expirado em determinadas versões de software. Então isso daí gerou um problema enorme para eles, né, que acarretou até em multas. E eles fizeram aí uma análise detalhada do que tinha acontecido para que se pudesse matar o problema na raiz. Porque de nada adianta você tratar o efeito, né, no caso, e não tratar a causa. Se você não trata a causa, você vai continuar tendo prejuízo, aqui no caso da Ericsson, pagando multa, e não vai resolver o problema. Tá? Então, uma empresa grande que também utiliza aí as metodologias aí do sistema Toyota de produção. Tá? Bom, e assim, dentro dessa aproximação da temática, algumas perguntas direcionadoras, né? É fácil resolver problemas? Nem sempre, né? Então a gente às vezes fica atrás de uma coisa que não está gerando valor, que não está resolvendo a causa. Então a gente precisa parar para poder pensar. E no meio do nosso dia a dia, né, como mostra aqui essa imagem, fica difícil a gente ficar fazendo as perguntas certas para que a gente possa matar o problema na raiz. O que a gente faz? Geralmente a gente trata o efeito e não a causa. E aí o que acontece? O problema volta a acontecer, eles voltam à tona esses problemas, o cliente continua insatisfeito e a gente não resolve. Porque a gente pensa somente em apagar o incêndio do momento, tá? E aqui, né, a grande maioria dos problemas são resolvidos na raiz? Não, infelizmente não. Como eu disse para vocês, a gente está apagando incêndio, não tem tempo para poder resolver os problemas e os problemas voltam a ocorrer. A causa dos problemas são fáceis de serem identificados? Nem sempre, né? Então a gente sempre se pergunta e aí às vezes nem está no seu processo o problema que está ocorrendo, tá? Às vezes no seu fornecedor, às vezes no prestador de serviço. Então isso dá trabalho, leva tempo. Então, isso gera uma dificuldade muito grande para que a gente possa resolver os problemas. E aqui, por último, né, os problemas estão por toda parte? Sim, geralmente estão. Né? Então, se a gente não tem um processo que é bem mapeado, uma prestação de serviço que é de qualidade, a gente vê que os problemas eles proliferam e esses problemas iniciais eles vão gerar outros problemas, vão gerar mais desperdícios e vai gerar insatisfação do cliente. Tá? Então, são perguntas aí que a gente precisa se fazer para a gente poder tomar decisão, tá? Bom, análise de causa raiz, né, representa uma ferramenta, né, um conceito que a gente vai estudar aqui agora, é um conceito que foi desenvolvido no sistema Toyota de produção que vai representar aí um conjunto de ferramentas, tá? E que foram utilizadas largamente nas operações da Toyota e até hoje essa ferramenta ainda ganha destaque para poder se fazer um monitoramento dos problemas, tá? E o objetivo dela é simples, né? Identificar os problemas, tá? Como a gente vê aqui nessa imagem, quando a gente tem um problema, por exemplo, de uma quebra de uma máquina ou então de uma insatisfação de cliente, é uma falha visível, tá? Então é o que a gente consegue visualizar. Porém, isso daqui somente é um efeito, é um resultado do que está invisível, tá? Então, por exemplo, aqui no caso da quebra,
O que nós temos de falha invisível? Ó, superaquecimento do equipamento, deformações, vibrações, trincas, sujeira, detritos, folgas, ruídos, desgastes, corrosão, sobrecargas, vazamento e desnivelamento. Então são todas falhas que não estão aos nossos olhos. E aí o que acontece? A gente tem a quebra da máquina, mas existem uma série de outros problemas ou uma série de outras causas que estão gerando essa quebra. Tá? Assim como é uma insatisfação do cliente, assim como é a emissão de uma nota fiscal errada, um cálculo de um imposto que sai errado. Então a gente precisa analisar o que não está visível, né? E vocês podem verificar que a grande maioria, o maior volume, não está visível para o cliente. Então isso gera muito problema, tá? Então a análise de causa raiz, que é essa metodologia, busca analisar o que não está visível, tá? Bom, por analogia, né, essa metodologia herdou o nome de uma estrutura de uma árvore que, tendo suas raízes sob a terra, esconde todo o alicerce e a base da sua estrutura. Tá? Quando a gente vê, na verdade, uma árvore, né, o que não está visível são as raízes, mas elas são super importantes para poder manter a estrutura da árvore. Tá? E as raízes representam as causas, né, que no caso da análise de problemas que a gente tá buscando implantar nos nossos processos, as raízes representam as causas que não estão aparentes, né? O tronco, o problema, né? Então são os problemas que começam a surgir, começa a dar base aqui, né? E a parte superior das folhas contém os efeitos, né? Os sintomas, os defeitos, as anomalias, as insatisfações, tá? Então, que ocorre nas nossas operações. Então, é essa analogia que se faz quando a gente fala de análise de causa raiz, tá? Se assemelha a uma árvore, tá bom? Então, só para vocês entenderem de onde que vem esse nome, tá? Bom, e a análise de causa raiz, ela trabalha com diversas ferramentas, tá? E cabe a cada empresa adotar as que mais atenderem às necessidades e estratégias do negócio, tá? Aqui vocês têm uma lista que eu estou colocando aqui para vocês, que um deles é o VSM, que nós vimos na nossa aula passada, né, que é o mapeamento do fluxo de valor. É uma das ferramentas que nós podemos utilizar na análise de causa raiz, que na verdade a gente consegue ver como um todo o processo. Nós temos aqui, representando a análise de causa raiz, o relatório A3, que é o que a gente vai trabalhar aqui na nossa aula. Nós temos o diagrama de Ishikawa, ou então espinha de peixe, né, que vai fazer um mapeamento por áreas da onde que pode estar surgindo nossos problemas. Nós temos os 5 porquês, o diagrama de espaguete, o sistema Pokayoke, que nós conversamos um pouquinho em outras aulas, e o 5W2H, tá? Que é uma maneira de a gente fazer plano de ação para poder eliminar as causas raízes, tá? Então, é basicamente isso. Existem outras ferramentas, mas aqui dentro da nossa disciplina, aqui dentro de análise de causa raiz, a gente vai trabalhar somente com essas ferramentas aqui, tá? Se vocês olharem aí no Google, vocês vão ver outras maneiras de fazer, mas aqui é somente para a gente poder ter um direcionamento, tá? Para vocês poderem aplicar. Bom, o VSM, como nós vimos na aula passada, é o Value Stream Mapping, que é o mapeamento do fluxo de valor, que é uma ferramenta extremamente útil, porque ela vai mapear o fluxo de material e de informações, tá? Além do tempo de execução associado, né, que é o lead time, por meio dos múltiplos processos. Então, como nós vimos na aula anterior, eu consigo detalhar aqui todas as minhas áreas, a quantidade de estoque que eu tenho entre os processos, a quantidade de tempo que cada uma das atividades leva, onde que está o meu cliente, onde está o meu fornecedor e aqui o planejamento e controle de produção para que a gente possa monitorar, tá? Então, é basicamente uma das ferramentas que a gente pode utilizar para que a gente possa analisar o que está gerando de problema e de desperdício das nossas operações, tá bom? Bom, nós temos o diagrama de Ishikawa, tá? Que é o espinha de peixe, tá? Ou o diagrama de causa e efeito, tá? Que é uma ferramenta, na verdade ela é advinda da qualidade, que ajuda, né, a levantar as causas raízes de um problema, tá? Analisando todos os fatores que envolvem a execução do processo, tá? Então ele tem esse formato aqui de espinha de peixe, na ponta eu tenho o efeito e aqui os diversos pilares onde pode estar envolvido a principal causa que está gerando esse efeito não desejado aqui na frente, tá? Fazendo uma análise dos pilares que compõem o diagrama de Ishikawa, nós temos basicamente o método, que é a forma de execução do trabalho ou de processos incorretos que eu estou aplicando, né, no meu processo. Isso pode estar gerando
o meu defeito lá na frente. Então, a maneira como eu estou trabalhando, então eu preciso analisar isso. Um outro pilar a ser analisado, o material. Então, toda a causa proveniente de material usado na matéria-prima. Então, a matéria-prima de péssima qualidade, né? A composição dessa matéria-prima pode estar incorreta, pode estar com qualidade inferior, que pode gerar um produto com defeito lá na frente, tá? Máquina, né? A causa que envolve a máquina, né? Como ajustes incorretos, defeitos mecânicos, elétricos. Então são problemas que podem também impactar no resultado final lá do meu produto. Meio ambiente, tá? Além dos fatores climáticos, agrega também situações políticas de mercado que podem causar problemas para o meu produto. Então vocês podem, às vezes uma legislação nova que pode entrar em vigor também, que pode deixar o meu produto fora das qualificações exigidas pelo mercado, também pode impactar. Medição, então são avaliações feitas de forma incorreta, então medir errado, tá? Levantar dados de maneira imprecisa, isso também pode impactar também no meu processo. A mão de obra, né? Toda causa que envolva a ação de um colaborador, então falta de treinamento, a falta de postura adequada dos meus colaboradores, o que mais? O uso inadequado do equipamento. Então, isso é o que geralmente acontece, né, quando a gente tem, às vezes, falhas mecânicas. Então, o treinamento da mão de obra é essencial para que eu possa ter qualidade no meu produto final, tá, pessoal? Bom, aqui tem um exemplo, tá, para vocês terem uma ideia. Ó, retorno de peças com defeitos. Aí eu faço uma análise e dentro de meio ambiente, aqui a gente não fez nenhuma análise, porque provavelmente não estava envolvido nesse retorno de peças. O método, ó, erros na seleção da madeira, que aí pode ser um móvel, né? Máquina, ferramenta sem fio de corte, regulagem correta. Então aqui, ó, o que apareceu com mais frequência no caso, a ausência de manutenção na máquina. E isso pode estar gerando o retorno dos defeitos. Aqui na mão de obra, ó, falta de treinamento em metodologia de corte. Então isso também está gerando a minha má qualidade. Material, baixa qualidade da madeira, tá vendo? Pode estar gerando quebras aqui do meu móvel que eu estou entregando para o cliente, tá? Algumas medidas, né? O uso de madeira com tensão de secagem, né? Que isso pode dilatar ou então pode reduzir o volume da minha madeira, que pode dar problema no meu produto final, e erros no corte, tá? Então, é assim que funciona o diagrama de Chikawa. Você faz o mapeamento do seu problema que está sendo gerado e faz análise nos pilares e nas áreas que envolve aí a produção desse produto, tá bom? Bom, 5 porquês. Os 5 porquês é uma técnica, né, para encontrar a causa raiz dos problemas. Então foi desenvolvido pelo Sakichi Toyoda. E não é necessário que sejam feitas exatamente essas 5 perguntas, né? Pode ser mais ou menos, desde que você encontre a causa raiz do problema. Então você vai exaustivamente perguntando ali o porquê que aquele problema ocorre, tá? E aqui nós temos um exemplo prático, tá? Vazamento de óleo de uma empilhadeira, que é bem típico, né? Então, por exemplo, por que... Aí você começa a primeira pergunta, né? Por que há uma mancha de óleo no piso do armazém? Aí os operadores falam, ó, porque a empilhadeira está com um vazamento de óleo. Aí você pergunta, né? Por que a empilhadeira está com vazamento de óleo? Aí eles vão te responder, porque o parafuso de vedação não foi fixado corretamente. Então, aí volta a se perguntar, por que esse parafuso não foi fixado corretamente? Porque o mecânico não fixou o parafuso corretamente. Então a gente já tem aí, já está descobrindo aí o porquê que tá desse vazamento. Aí você volta a perguntar, por que o mecânico não fixou o parafuso corretamente? Porque o mecânico ainda tem dúvidas de como fixar esse parafuso. E aqui, por último, né, por que o mecânico ainda tem dúvidas? Porque o treinamento de integração ainda não foi feito com o novo mecânico. Então, trata-se de um mecânico que entrou na empresa recentemente e ainda não passou pelo treinamento de integração na parte de manutenção lá com o pessoal da equipe de manutenção, tá? Então, como vocês podem ver aqui, o que acontece? Se a gente não faz essas 5 perguntas, nós simplesmente vamos limpar o chão do armazém, o óleo do chão do armazém. E aí o que acontece? Resolveu o problema? Não resolveu. O problema está o quê? Na falta de treinamento dos mecânicos. Tá? Então, novas empilhadeiras vão passar na mão desse mecânico aqui, e se ele não tiver sido treinado corretamente, o problema vai voltar a ocorrer. Tá? É o típico problema que a gente tem do vazamento da goteira, né? Quando chove. Então a gente coloca a panela para goteira. Resolveu o problema? Não resolveu, porque existe goteira ainda no teto.
Tá? Então, essa é uma ferramenta muito útil, é exaustiva, é até chata de se fazer, porque as pessoas vão ficar sendo perguntadas, mas é uma maneira de você ir na causa do problema. Tá? Bom, nós temos uma outra ferramenta bastante interessante e bem visual, que é o diagrama de espaguete. Tá? Que ela consiste em emaranhados, né, de linhas traçadas, geralmente uma planta produtiva, tá? No formato A3 também, então você põe uma planta grande assim da sua produção e aí você começa a traçar essas linhas que vão descrever a trajetória, principalmente das pessoas, dos operadores do processo. Tanto pode ser linha produtiva, quanto também pode ser um escritório. Tá? E aí você consegue ver o quanto tempo, ou então a distância que esse operador percorre para poder fazer a atividade dele. Nós temos dois exemplos aqui, ó, bem típicos, né? Que é aqui uma área administrativa, onde nós temos aqui um colaborador que ele vai buscar as coisas aqui, né, aqui no escritório para poder fazer a atividade dele, né? Então você vê o quanto que ele andou, né? Aqui a linha vermelha é o estado atual, né? A primeira análise que fizeram. E depois a azul é estado futuro, no caso, né? Que aí vai medir, vai comparar um processo com o outro, né? A distância que ele percorria no início e depois da melhoria a distância que ele vai percorrer menor. Tá? Então a ideia é que se reduza essa distância, como a gente estudou, vem estudando na nossa disciplina, a distância também, a parte de movimentação é considerada um desperdício. Aqui numa linha produtiva, tá vendo? O mapeamento da onde que os operadores passam até o produto, desde a matéria-prima até o produto acabado, e aqui a descrição de como que se as pessoas se movimentam. Isso daqui também serve para equipamentos também de movimentação. Então, onde que a empilhadeira está passando. Então, você vê que tem uma movimentação muito grande. Então, isso daqui a gente precisa dar uma olhada para a gente poder reduzir esse número de movimentações. Tá? É bem simples, tá? A ferramenta não tem muito segredo, não. Assim como outras ferramentas do Lean Manufacturing, é simples. É um papel que você pega e aí você começa a descrever o trajeto da pessoa, do operador, então da máquina, tá bom? Bom, o Pokayoke, né, que a gente também conhecemos também logo no início das nossas aulas, que é uma palavra japonesa que significa prevenção de defeitos, né? Surgiu no contexto do sistema de controle de qualidade zero, tá? Então tem sido desenvolvido e implementado por Shingo, né, desde 1961 na Toyota, e a ferramenta nessa metodologia impede que o erro seja cometido ou, se caso ocorrer, sinaliza o defeito para os operadores, tá? Caso ocorra. Então nós temos aqui alguns exemplos. Ó. Aqui impede que os fios sejam ligados de maneira incorreta. Aqui também é o caso. E aqui, se caso ocorrer, é uma sinalização, né, visual do que está ocorrendo. Então o verde está tudo ok, amarelo é atenção e o vermelho é porque parou a produção e aí você precisa corrigir o processo. Tá? Então são maneiras de a gente poder visualizar. O Pokayoke ele tem alguns níveis, tá? E é importante a gente conhecer esses níveis para que a gente possa traçar as estratégias, tá? No nível 1, que é o nível mais alto de qualidade que nós temos, ele impede que o erro aconteça. Então você não consegue, por exemplo, em certas operações, fazer o errado, né? Então o processo ele não gera erros, por exemplo. Então você tem aqui um encaixe de uma peça, né? Ela encaixa somente num formato, então você não consegue fazer na verdade assim, você não consegue fazer o encaixe incorreto, tá? Então é o famoso passa não passa, que é o caso aqui dessa linha produtiva que está aqui, ó. Então você vai passar no formato que está indicado. Também o operador ele não consegue encaixar errado alguma ferramenta ou então algum plug, tá? Nós tínhamos muito isso nos desktops, né? Nos computadores onde você só conseguia encaixar, por exemplo, o teclado, só tinha um local para encaixar. O mouse também só tinha um formato de encaixe, então evita com que o erro aconteça. Tá? Nível 2 é avisar que o erro está ocorrendo, então se acontecer alguma coisa, o operador ele é sinalizado visualmente, ou então por um som, e aí ele vai até lá para poder interromper a produção. Tá? Embora esse daqui visualmente não deixa dúvida, ele gera o erro ainda. Tá? E nós temos o nível 3, que ocorre o erro, porém ele não chega ao cliente. Então é o final da linha produtiva. No final da linha produtiva acontece muito na indústria automobilística. Depois que o carro está pronto, ele passa por uma análise, né,
para ver se tem risco, para ver se vai fazer um test drive com ele dentro da fábrica, né, em locais de teste de produto, para poder ver se gera algum erro, algum erro, então alguma imperfeição. E detectado algum erro, o produto, né, o carro, ele não é entregue para o cliente, ele fica na fábrica para poder ter o conserto, tá? O ideal é que a gente tenha os níveis, o Pocayoke colocado no nível 1, que peça que o erro aconteça, tá? Então são esses aí os níveis que nós temos do Pocayoke. Bom, nós temos uma outra ferramenta bastante interessante também, que é a 5W2H, tá? Que é também originada na Toyota. Essa ferramenta ela pode ser utilizada em qualquer empresa a fim de registrar de maneira organizada e planejada como serão efetuadas as ações, tá? Assim, né, busca responder algumas perguntas, né, que é o 5W2H. Daqui a pouco eu vou detalhar ele para vocês, mas é por quem, o que, quando, onde, porquê, como e quanto irá custar para a empresa, tá? Então, você pode organizar o que, né? What, né? Que é do inglês. Objetivo, meta, o que você quer alcançar com essas melhorias, tá? Por quê, né? Why, né? Motivo, benefício. Por que você quer melhorar esse processo ou então reduzir esses defeitos da sua produção, tá? Quem, né? Os responsáveis, a equipe que vai tratar dessas atividades. Aqui, onde, local, departamento onde está ocorrendo o defeito. Quando, né? Data, cronograma, né? Quando que a gente vai fazer essas ações. Como, né? Quais as atividades, os processos que a gente precisa fazer para que a gente alcance esses objetivos. E quanto vai custar e quais são as quantidades que estão envolvidas nesse processo para a gente poder eliminar aí tudo que a gente tem de anomalia no nosso processo, tá bom? Bom, indicadores de desempenho, pessoal, eles são essenciais para que a gente possa medir se o que a gente está fazendo, analisando a causa raiz, se a gente está matando lá o problema na raiz, se está refletindo em números isso para a gente, tá? Então, os indicadores de desempenho, como a maioria de vocês já conhece, até de outras disciplinas, né? São também chamados de KPIs, né? Que é Key Performance Indicator, né? Que estão focados como a tarefa é realizada, medindo o seu desempenho e se estão atingindo os objetivos determinados pelas empresas. Aqui no nosso caso, se as causas raízes estão sendo resolvidas dos problemas, esses indicadores eles precisam melhorar para que possa alcançar a qualidade, tá? Então os indicadores devem ser quantificáveis, a gente precisa medir isso por meio de índice, né, normalmente representados por números, e que retrate o andamento do processo como um todo ou em parte dele. No exemplo aqui que nós temos, indicador de qualidade, tá? Então a qualidade ela é medida o quê? Quantidade de peças adequadas com qualidade pela quantidade total de peças, tá? Se no caso eu tenho 980 peças com qualidade, em total de 1.000, eu tenho 98% de qualidade no meu processo, tá? E 20%, na verdade aí, 2% do meu total indica aí falta de qualidade ou então imperfeições aí que eu preciso agir, tá? Então esse daqui é um modelo de indicador de qualidade. Toda análise de causa raiz, pessoal, precisa trabalhar com indicador de qualidade, senão você não consegue medir o que está acontecendo na operação, tá? Eu preciso quantificar isso para saber se eu estou chegando no meu objetivo, tá bom? Bom, relatório A3, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje na nossa aula. O A3, né, é assim chamado porque é escrito em um papel tamanho A3, tá? Geralmente é um papel grande, né, para a gente poder deixar bastante visual essa ferramenta. E a Toyota desenvolveu vários tipos de relatório A3 para diferentes aplicações, tá? O relatório ele é escrito de cima para baixo, tá? Então, nessa linha aqui, ó, eu venho desde aqui do cabeçalho, aí vem aqui objetivos do negócio, depois eu passo por condição inicial, vou para a condição alvo e vou para implementação, plano de ação e os indicadores mostrando se está melhorando ou não. Então, basicamente essa é a sequência que a gente preenche o relatório A3. É um relatório muito simples, como vocês podem ver aí, assim como todas as outras ferramentas do Lean Manufacturing, pessoal. Tem que ser simples, tá? Fácil visualização, fácil entendimento, tá? Então, o que é esse relatório? Vou mostrar aqui para vocês rapidamente um exemplo, tá? Então, aqui no relatório A3, você põe o nome da sua empresa, a melhoria a ser aplicada, que aqui no caso, redução de peças defeituosas, por exemplo. Objetivos do negócio, tá? Então, aqui vocês vão detalhar os impactos que esse problema gera para o objetivo da empresa, tá? Qual a necessidade, né? O que isso significa para o cliente,
quais indicadores envolvidos para serem melhorados, tá? E aqui nós temos um exemplo, ó, reduzir o volume de peças defeituosas geradas na produção da fábrica. Por quê? Isso vai gerar insatisfação para o cliente, tá? Então aqui nesse primeiro objetivo do negócio, você vai detalhar o que está acontecendo de problema e que isso está gerando para o negócio da empresa. Então, insatisfação de cliente, perda de competitividade, atraso nas entregas. Então, enfim, você está perdendo market share, né, que é a fatia de mercado. Então, são os motivos que estão gerando aí para o negócio da empresa. Aí, aqui você vai descrever a condição inicial. Então, descreva o problema detalhadamente através de algum diagrama, tá? Então, aqui, o que acontece? Nós conseguimos, dentro do A3, utilizar as ferramentas que eu listei até agora para vocês, para que a gente possa ter de uma maneira visual o que está acontecendo com a operação, tá? Aí você pode utilizar aqui uma espinha de peixe, tá? Um VSM, se você quiser, gráfico de espaguete, tá? E qualquer outra ferramenta que você acha que é bacana para colocar aqui, justamente para poder detalhar a condição inicial, tá? Então, por exemplo, a espinha de peixe, você vai colocar a espinha de peixe aqui e vai falar, ó, de acordo com a análise de espinha de peixe que nós tivemos, o problema está no maquinário, que o maquinário é antigo, está dando problema e isso está gerando problema. Então você põe a espinha de peixe aqui nesse campo, tá? E também é legal você colocar o local onde está ocorrendo, né, aqui dentro dessa célula, né? Por exemplo, célula de produção de peças plásticas. Então é o local onde está ocorrendo a falha, tá? Para deixar bem mapeado isso daí. Aqui na condição alvo, você vai alocar a condição que se almeja para melhorar o processo analisado. Então, geralmente se utiliza a mesma ferramenta colocada no tópico 2. Tá? Aqui você pode, no caso, se você usou a espinha de peixe aqui, você usa a espinha de peixe aqui também, como que você gostaria que esse processo fosse melhorado. Tá? Exemplo, se você utilizou a espinha de peixe, né? Então utilize aqui também. Porém, com as melhorias implantadas. Então, assim, você vai colocar essa espinha de peixe já com essa parte de maquinário que eu dei no exemplo, já modificada, já sem esse problema, tá? Implementação ou plano de ação. Aloque aqui o plano de ação contendo a lista de ações que precisam ser realizadas para que a melhoria possa ocorrer. Então, forme a ação, né, ou atividade, o responsável, data de entrega, para que você possa mapear isso, tá? É importante a gente, dentro dos planos de ações que a gente desenvolve nas empresas, a gente ter um responsável, uma data e a atividade que essa pessoa precisa fazer. Basicamente esses três, tá? Porque senão a coisa se perde, pessoal. Então, precisa ter data, precisa ter uma pessoa que vai tratar, precisa ter a atividade que ela vai fazer, a maneira como ela vai fazer isso daí, para que a gente possa atingir o objetivo, tá? Uma ferramenta muito boa para se colocar aqui, nessa implementação, aqui no plano de ação, é a 5W2H, que daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho mais com vocês. E aqui no 5, pessoal, os indicadores de desempenho. Por que indicadores de desempenho aqui por último? Porque eu preciso medir se o que eu estou colocando aqui de melhoria está refletindo aqui nos indicadores de desempenho, tá? Então, por exemplo, no caso percentual de peças defeituosas, se está reduzindo, eu preciso saber se tudo isso que eu estou fazendo aqui de melhoria está refletindo nos indicadores de desempenho. Então, basicamente seria isso. Aqui nós temos um outro exemplo, tá, que eu estou trazendo para vocês. Então aqui, empresa peças limitada, então melhoria, aumento da qualidade das peças, tá? Objetivo do negócio, reduzir o volume de peças defeituosas geradas na produção da fábrica para elevar a satisfação do cliente. Aqui provavelmente a empresa está recebendo milhares de reclamações, peças devolvidas, então a gente precisa reduzir esse volume para poder elevar a satisfação do cliente, porque isso está ligado ao objetivo do negócio, né? Satisfação do cliente. A condição inicial, né? Atualmente a produção de peças gera um valor aleatório de peças defeituosas, então aqui, o que vocês podem ver aqui, ó, que esses percentuais, eles aumentam, diminuem, então não tem uma continuidade. Então está bem ruim, e está com números elevados aqui, ó, 15% da minha produção, 14%, 13%, então tá muito elevado esses valores de peças defeituosas. E qual que é a condição-alvo? O que eu quero, né? Condição-alvo é obter percentuais no máximo de 6% de peças defeituosas na minha linha. Então, conforme eu mostro o gráfico, olha aqui. Então, aqui eu tenho aqui um pico máximo aqui, ó, de 5,39, entendeu? Então, você vê que baixou bastante, né, do volume que eu tinha aqui para no máximo 6% desses volumes, tá? Porque isso também pode ser uma tolerância do cliente. O cliente fala, se você me entregar com 6% de tolerância, de variabilidade, eu não devolvo as suas peças. Então a gente busca colocar isso no nosso processo, tá? Implementação, plano de ação. Aqui o 5W2H, como eu falei para vocês, ó, tá vendo? Então,
você pode começar a fazer as perguntas, né? O que, né? Objetivo, meta. Reduzir o volume de peças defeituosas. Por quê? Motivo, né? O benefício. Aumento da qualidade de peça e satisfação dos clientes. Quem? Quem vai fazer isso? Supervisor de produção e a equipe dele, tá? E colocar o nome do supervisor e a equipe o nome da equipe, tá? Onde? Local, departamento. Então, linha de produção número 1, a tornearia. Então, mapeamos e vimos que lá que está ocorrendo a grande maioria dos problemas. E quando, né? Data, dias 1 de janeiro, 2, 3, 4 de janeiro. Então, são, como é que fala? As datas que vão ser aplicadas essas melhorias. Como, né? How, né? Atividade, processo, né? Aplicação do Pokayoke, né? Nas máquinas de forma que evite a geração das peças com defeitos. Então, vamos implementar uma melhoria, um equipamento a mais ali que vai evitar que essas peças sejam geradas com problemas. Às vezes uma melhoria numa ferramenta, às vezes a ferramenta está com desgaste, enfim, tá? Quanto, né? O how much aqui, né? Custo ou quantidade? Investimento em equipamentos no valor de R$1.000, por exemplo. Treinamento de funcionários, isso é importante também, no valor de R$500. Então, você quantifica isso para ficar tudo certinho. Então, você pode ver que a 5W2H ela é muito completa, porque ela mapeia tudo, ela cerca todo o problema para dar nome para as pessoas, ver onde está ocorrendo o processo, quanto que vai custar. Então, é uma ferramenta bastante completa que eu indico para vocês utilizarem, tá? E os indicadores, tá? Então vai ser percentual de peças defeituosas, que é a quantidade de peças defeituosas pela quantidade de peças produzidas. E aí eu vou medir esse percentual. Quanto menor, melhor para mim. Então no máximo 6% aqui no caso. Então esse é o indicador de desempenho que eu vou utilizar nesse caso, tá bom? E finalmente, pessoal, o objetivo do uso da análise de causa-raiz com um conjunto de ferramentas, essa metodologia que é tão utilizada nas empresas aí, ela serve para que a gente possa realmente atacar as causas e não tratar somente o efeito, para que a gente possa eliminar de vez tudo que gera problemas na nossa linha produtiva, tá? E nós temos aqui uma fala final do Edward Deming, né, que é um guru da qualidade, que ele fala que sem dados você é apenas uma pessoa com opinião. Então a gente precisa realmente, a opinião é importante, o know-how, a nossa experiência é muito importante, porém nós precisamos de dados e fatos e atacar as causas para que a gente possa ser produtivo. Tá? E é isso que a ferramenta, essa metodologia de análise de causa-raiz através das ferramentas A3, 5W2H, espinha de peixe, né, Pokayoke, buscam resolver para a gente poder atacar a raiz e colocar o nosso cliente aí em primeiro lugar para poder satisfazê-lo aí suas necessidades, tá bom? Então basicamente seria isso que eu teria para passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, esse daqui é o meu WhatsApp e também aqui o meu e-mail para que a gente possa conversar, tá bom? Bom, e agora nós vamos para nossas atividades práticas. Praticamente nós temos duas atividades práticas para hoje, tá? Uma delas vocês vão elaborar o relatório A3, tá? Para eliminação de desperdício, de forma individual. Esse daqui vai ser o primeiro que vocês vão fazer. Individualmente, vocês vão criar um relatório A3. Como que vocês vão fazer isso, tá? Individualmente, você deverá construir o relatório A3 manualmente, em folha de caderno ou então papel sulfite A4, na posição horizontal, com lápis ou caneta. Realize pesquisas na internet, tá? E construa o relatório com as informações. Aqui vale um comentário. Eu recomendo até que vocês pesquisem também sobre isso. As metodologias do Lean Manufacturing, elas são feitas manualmente, tá, pessoal? A gente aqui, dentro da nossa disciplina, a gente sempre faz da forma eletrônica, a gente sabe disso. Mas, quando você está na operação, você trabalha com o que você tem à mão. E os próprios mentores do Lean Manufacturing, né, o próprio Taishi Ono, ele falava: utilize o simples, faça o simples, o mais básico possível, o menos é mais nesse momento. Então, para você poder identificar os processos, fazer mapeamento de processos, você tem que utilizar papel e lápis, tá? Então é o que se utiliza. Se vocês forem fazer treinamentos aí em company e até outras empresas, vocês vão ver que eles vão induzir vocês a utilizar papel, lápis e caneta. Então, façam isso, utilize o mais básico possível. Então, esse primeiro aqui nós vamos fazer manualmente, tá? Então, escolha um problema típico que ocorre em sua área de atuação, né? Temos alguns exemplos aqui, ó: devoluções de entregas, erros na emissão de nota fiscal, cálculo de impostos realizado de forma errada, inversão de produtos carregados nos veículos, quebra de empilhadeiras, manutenção realizada de forma errada. Então, assim, pessoal, tem milhares de problemas que vocês podem escolher. Escolham o que vocês acham que
vai ser melhor para você poder descrever no seu relatório A3, tá bom? Bom, construa o relatório A3 utilizando ferramentas de análise do Lean. Então, por exemplo, espinha de peixe. Ah, professor, pode usar uma espinha de peixe? Pode. 5W2H, Pokayoke, o VCM que nós trabalhamos na última aula, se vocês quiserem utilizar ele também, pode utilizar, não tem problema. Diagrama de espaguete, enfim, tem várias das ferramentas que nós tratamos aqui na nossa aula. Escolha a ferramenta que melhor se aplica ao problema escolhido, tá? Indique no relatório qual é o indicador de desempenho envolvido que vocês estão analisando. Então, por exemplo, volume de reclamações, quantidade de devoluções, quantidade de notas fiscais, tá, emitidas erradas, volume de reentregas, distância percorrida pelo operador, impostos apurados de forma errada. Então, vocês podem indicar aí qual o indicador que vocês querem medir dentro para poder construir o seu A3, tá bom? Como modelo, vocês podem se inspirar no relatório A3 disponibilizado no AVA. No AVA, aí dentro da atividade, vocês têm um PDF, tá? Um PDF que vocês podem colocar ou embaixo da folha, ou então que vocês podem desenhar para poder montar o relatório A3 de vocês. Ao final, vocês vão tirar uma foto do celular, transformar isso em PDF e postar no AVA, tá? Vocês vão perceber que o tamanho, por ele ter esse nome, relatório A3, a folha que a gente trabalha, ela é muito maior do que esse A4 que a gente está trabalhando. E vocês vão ter um pouco de dificuldade de trabalhar com os tamanhos aí, entendeu? Vocês vão ter restrição de tamanho muito grande. Então, na medida do possível, pessoal, tentem ajustar aí os tamanhos para poder caber dentro de cada quadrado, tá? Tenta reduzir um pouco mais aí as informações, não tem problema, vocês não vão ser prejudicados por conta disso. Mas tentem fazer isso para poder caber aí dentro do relatório, tá? Não fiquem preocupados, professor, mas a minha letra é um garrancho, mas isso, mas aquilo, não precisa ter luxo agora, tá? Então, é para vocês aprenderem a utilizar. O objetivo da atividade é o aprendizado no uso da ferramenta. Quando vocês chegarem no mercado, se alguém perguntar, falar, você já fez um relatório A3, você sabe o que é um relatório A3 e o que ele utiliza? Você pode, com maior tranquilidade, responder que sim, você já utilizou isso, e a ideia o objetivo aqui da atividade é que vocês tenham contato com essa ferramenta e utilizem ela agora, tá bom? Então, para que vocês computem a participação, vocês vão ter que entregar essa atividade até hoje, dia 18/10, às 23h59 no AVA. Tá? Já está disponibilizado aí para vocês fazerem a postagem dessa atividade, tá bom? Bom, essa daqui é de forma individual e aqui nós temos em grupo, tá? Então vocês vão elaborar um outro relatório A3, mas agora em grupo, tá? Então vocês vão se organizar em grupos para discutir sobre a ferramenta, realizar pesquisas na internet e construir o relatório com as informações. Mesma coisa, escolha um problema típico que você já tenha vivenciado ou que vocês conheçam muito bem, tá? Para vocês poderem colocar aí. Construa um relatório A3 utilizando essas ferramentas do Lean, né? Espinha de peixe, 5W2H, Pokayoke, tá? Então, a ferramenta que vocês acham que for melhor, tá? Indique no relatório A3 qual é o indicador de desempenho que vocês querem medir, tá? Tal como eu falei na outra atividade, aqui vocês vão indicar também. E aqui, o modelo do relatório A3 que vocês vão utilizar está disponibilizado no Google Apresentações. Então, isso já está nesse link aqui. Esse daqui, em grupo, ele é eletrônico. Esse é eletrônico, tá? Então, vocês vão utilizar o modelo que já está no Google Apresentações, está disponível nesse link aí. E aí, vocês vão colocar ali dentro daqueles quadradinhos, ali vocês vão trabalhar um pouco melhor aí com as informações. Então, vocês vão colocar ali as informações dentro dos quadrados. Dá para trabalhar de uma maneira um pouco menos apertada do que no manual, tá? Então, vocês vão conseguir trabalhar de uma maneira melhor, tá bom? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma cópia desse arquivo para o grupo de vocês, né? Porque lá está somente como visualização, mas você clica para fazer uma cópia lá em arquivo, né? Fazer uma cópia, salva com o nome do grupo de vocês, ou então com o nome do que vocês estão mapeando, tá? E aí você já consegue fazer a edição. Então, construa o relatório A3 e ao final realiza o download em PDF, tá? Para vocês postarem no AVA, tá? Essa atividade aqui também é para hoje, tá? Então, dia 18/10 até as 23h59, tá? Reconheço que são muitas atividades por um dia só, mas acredito que vocês conseguem preencher aí todo o horário de aula para vocês poderem fazer as postagens das atividades, tá bom, pessoal? Então, é basicamente isso que eu teria para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me mandar uma mensagem, na medida do possível, eu vou estar a portas fechadas, em reunião, mas na medida do possível eu vou respondendo para vocês, tá bom?
Então é basicamente isso. Tentem fazer. Não se preocupe, professor, meu tá errado, tá isso, tá aquilo. Preocupe-se em fazer. Tenham contato com a ferramenta, tá? Por enquanto. Para que vocês possam, na verdade, se envolver com esse tipo de ferramenta que é tão utilizada na indústria. Tá bom, pessoal? Desejo uma excelente aula para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e até mais.